Neste episódio especial do Podcast Trivium, e à semelhança do que temos vindo a fazer nos últimos anos, o Bernardo e eu vamos-vos falar sobre os livros que lemos em 2023, sendo que iremos também rever a lista daqueles que tínhamos planeado ler no início do ano. Se por alguma razão quiserem ter mais detalhes sobre algum dos livros ou fazer algum comentário, não deixem de nos enviar uma mensagem pelo Facebook ou Instagram. Como sempre, deixamos os links para cada livro na descrição do episódio. Esperemos que gostem e boas leituras. Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast Trivium, onde dois pais de família falam sobre a sua procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. O meu nome é Vasco e comigo, como sempre, está o Bernardo. E hoje voltamos, uma vez mais, ao clássico episódio de final de ano, onde nos vamos falar sobre os livros que lemos, neste ano que passou, neste caso de 2023. Certamente já vamos um bocadinho em cima da hora aliás, atrasados até para presentes de Natal, mas vamos a tempo daquela altura sempre tão simpática que é a altura dos saldos. Por isso, quem sabe, algumas destas leituras poderão inspirar-vos nesta fase dos saldos. Vamos Passo dos diretamente ao saldos e numa perspectiva menos pagana, na fase das festas de Reis, não é? Que os nossos vizinhos espanhóis têm aquela simpática tradição, que eu por acaso também tinha na família, mas acho curioso porque não conheço muitas famílias que tenham, porque em Espanha, não sei se sabes, oferece os presentes no dia de Reis, sim, dia no 6. dia de Reis. Pronto, e Sim, nós sim. tínhamos a tradição na minha família de fazer a mesma coisa. Éramos os únicos infelizes do grupo de amigos que no Natal não tinham presentes, tinham de esperar ainda mais uma semana até poderem receber os presentes, pelo menos do lado da família da minha mãe, do lado do meu pai. Ficávamos todos contentes que no dia 25 já tínhamos direito aos presentes. Mas pronto, ficam então as sugestões para o dia de Reis ou pós-saldos, dependendo das sensibilidades teológicas de cada um. Muito bem, pronto, mas é assim, ensina-te a virtude, ou melhor, a viver a virtude da paciência, o que é sempre bom. Bernardo, vamos diretamente ao assunto. Enfim, obviamente, naturalmente, pedir como sempre, partilhem o nosso podcast, os nossos episódios, tornem-se patronos através do Patreon, tem aqui o link para nos poderem Patronos apoiar. ou mecenas, para quem não conhece o Peço conceito de desculpa, patronos. sim, é de facto, Não me pedes desculpa, também se nós diz. costumamos dizer patronos, mas Mas não sei se dizem português patronos ou não, por acaso. Enfim, aqui a nossa proposta de mecenato é através do site Patreon, cujo link está na descrição do vídeo, mas acima de tudo, partilhem, comentem, deem ideias, temos muito gosto sempre em receber. Mas Bernardo, passo-te a palavra para poderes então falar, em primeiro lugar, o modelo é o do ano passado, enfim, e há de se manter, primeiro vamos olhar para a lista que tínhamos prometido ler no início do ano, epá, prometido é e forte. vamos aferir a nossa taxa de não é taxa de sucesso, é taxa de outra coisa que não me estou a lembrar agora. A taxa de, cumpri- Ai, não digas de completudo cumprimento, essas coisas. taxa de cumprimento, é isto, taxa de cumprimento. Pode ser. E depois falaremos sobre os livros que lemos, dando assim um bocadinho mais de detalhe em relação ao livro em si. Bernardo, passo-te a palavra. Vasco, obrigado. Eu tenho aqui uma tarefa mais fácil que o habitual hoje, porque não fui muito. Taxa de. Como é que disseste? Taxa de cumprimento, foi? Não fui muito cumpridor Cumprimento, de cumprimento. não Cumprimentos aos nossos comprimento. ouvintes. Cumprimentos aos nossos ouvintes também, mas a minha taxa de cumprimento é relativamente baixa, para não dizer, estou aqui a olhar para a lista, eh, praticamente nula. Mas vamos a isto. Um dos livros que eu me tinha proposto, ou o primeiro livro que me tinha proposto, era um livro do Scott Hahn, The First Society. Foi um livro que de facto li praticamente até ao fim, mas ainda não acabei de ler, portanto hoje não vou aprofundar muito. É um livro de 2018. Se quiserem ouvir um pouco mais sobre o livro, já faço uma pequena apresentação no episódio do início deste ano, sobre os livros que nos propomos ler. Mas tenho uma tese que me parece bastante interessante,
principalmente a mim, que como sabem, gosto bastante de política, gosto de filosofia política, que o autor, Scott Hahn, que é um dos nossos favoritos, que nos fartamos de referir aqui, o que ele diz basicamente é que mais do que uma mudança política, e mais até do que uma mudança cultural, que normalmente nós dizemos que é mais do político, dizemos que é cultural, mas ele diz que é mais do político, mais do cultural, para de facto hum, fazermos, para de facto revitalizarmos as nossas sociedades, as nossas comunidades políticas. A primeira coisa a salvar é o casamento. A primeira coisa a salvar é o casamento. E é muito interessante, depois, como ele explora isto. Havemos de falar com mais detalhes sobre este livro, se calhar, não sei, mas acho que dava um bom episódio. Mas é à volta desta tese, eu acho que faz todo o sentido e vale a pena explorar. Depois, outro livro também que eu me tinha proposto a ler, este aqui não, infelizmente não consegui sequer pegar nele, provavelmente será um dos livros do meu próximo ano, é o Values in a Time of Upheaval, um livro de 2006, de Ratzinger, Papa Bento XVI, depois. Outro livro, o terceiro que me tinha proposto, este aqui também nem sequer o abri, foi O Poder e a Glória, de Graham Greene, um livro de 1940, uma das principais obras de Graham Greene, que é um autor que nós também gostamos e acho que já é possível que já o tenhamos comentado aqui. Outro livro é o Aquinas, é o livro sobre São Tomás de Aquino, de Edward Feser, um grande filósofo, um grande tomista, que tem também para além da bibliografia, tem também obra na internet. Este aqui comecei a ler, não li até ao fim, foi um livro que comecei a ler na altura. Este ano nasceu a minha terceira filha Parabéns, e pá. obrigado, parabéns a ti também, Vasco, que também te nasceu. Já lá vamos, já lá vamos, já lá vamos. Então já lá vamos queimar etapas. Mas era um livro que eu li às vezes à noite quando queria deixar que a Beatriz dormisse um bocadinho, então ia lá para baixo para a sala, eh, e punha-me a ler o livro um pouco enquanto estava a abanar a miúda para ver se ela dormia, e se deixava a Beatriz descansar um bocadinho também. O resultado é que E, tu também adormecias, já estou a e perceber. eu naturalmente também adormecia, mas lia uma ou duas páginas portanto o livro ficou, não sei se a 10%, a 20%. Depois Ah, não acabei por voltaste a pegar nele. não, vou voltar a pegar, quero continuar a ler, mas não voltei a pegar. Tinha também aqui do nosso bom amigo Chesterton, também um dos nossos favoritos, que já temos falado muitas vezes, o Herege, que veio oferecido naquela coleção da Crítica 21, que também já temos falado aqui, até já tivemos um convidado que escreve mesmo para a revista, o José Maria Cortes, a quem mandamos um abraço, se nos estiver a ouvir. E mais, este aqui é um dos livros que eu já vou falar um bocadinho melhor, que é o What is Philosophy, de Dietrich von Hildebrand, livro de 1960, já vou falar um bocadinho. E depois tinha também as Reflexões sobre a Revolução em França, pronto, um clássico da ciência e filosofia política. Era um livro que fazia parte do plano de leitura do Senado. Este aqui, infelizmente, não consegui ler até ao fim também. Acabei por estudá-lo, mas não li até ao fim. E depois tinha aqui mais uma obra de filosofia, mais um clássico, um diálogo de Platão, o Gorgias, que peguei nele, mas não consegui, ainda não consegui acabar. E tinha também o Christine Lavransdatter, Cristina Filha de Lavrans, da Sigrid Undstedt, um livro de 1920. Esta Sigrid Undstedt, como eu tinha dito, ganhou o Prémio Nobel. Escreveu um dos livros, é este calhamaço da Cristina Filha de Lavrans, Lavransdatter. E é um livro que eu tenho muita curiosidade, também foi recomendado por um grande amigo, também ávido leitor, mas este aqui também ainda não consegui pegar. Não, falta A Very Short Introduction to Politics, que é do Kenneth Minogue, foi um amigo que me trouxe. É daquela pequena
uma coleção de pequenos livros. Por acaso não tenho aqui o livro comigo. Já sei, sim, a Very Nós Short mudámos de casa. Introduction. É, que é Uma tudo very curta short introdução, introduction. sim, É exatamente. uma Acho que também série em de português. tópicos. Este aqui é sobre Sim. política, e penso que é da Oxford University Press. Por acaso não tenho aqui o livro, mas pronto, foi um amigo que me ofereceu quando esteve a fazer um curso de verão, penso que em Harvard, esse já li pelo menos 50%. E pronto, é um livro, não é seguramente o melhor que já li sobre filosofia política, ou ciência política até, mas pronto, é um livro que eu Então, acho que tem o seu interesse, principalmente para quem esteja a iniciar no estudo um bocado da história das ideias políticas, acaba por ser um bocadinho analisar. Tem um percurso engraçado o livro, porque começa, em vez de se falar das várias teorias políticas que foram surgindo, das várias ideologias, dos vários pensamentos, segue uma ordem mais ou menos cronológica, com muito pouco detalhe, aprofunda muito pouco os vários temas que aborda, mas pelo menos dá uma noção, alguma noção da evolução do pensamento, e pronto, é um livro que eu acho que é interessante. então, ó Vasco, Bernardo, estavas-me a interromper, desculpa. para variar, para ver se percebi, leste cerca de 95% do The First Society, do Scott Hahn, Epá, não sei se foi leste 95%, mas isso. 10% do Aquinas, do Edward Feser, leste 100% do What is Philosophy, do Dietrich von Hildebrand, e leste 50% do, do Kenneth Minogue, a short, não sei quê, tu pode dizer que foi isso? Foi mais ou menos, não diria 100% também do What is Philosophy. O What is Philosophy foi um livro que eu tive mais do que ler de estudar, mas já lá vamos, já lá vamos. Foi isso Hum, desta lista, da lista que eu me tinha prometido. O que aconteceu foi que me claro, pus a ler naturalmente. outros livros que não estavam na Então, lista. bom, tens aqui uma taxa de cumprimento na ordem do, vou dizer 25%, mais ou menos. Epá, Pronto, só para teres noção. E para medíocre. ver se tens mais Não, cuidado para a não próxima. passa, Estou a brincar. não É passa. melhor eu não falar muito, é melhor não falar Chumbei. muito, mas já lá Já, vamos. já lá vamos. Queres agora, se calhar, tu fazeres um bocadinho a análise do que leste, ou passo aos Não, livros que eu vi? continuo tu. As pessoas estão a Continuo eu? gostar, As pessoas o não estão povo está a aborrecidas gostar, ainda? os nossos ouvintes estão a gostar, portanto, continua tu e depois eu passamos para os meus. Ok, então vamos aqui assim ao livro que provavelmente mais gozo me deu ler este ano, e que foi um ano atípico, com uma série de situações familiares, profissionais também, uma mudança de casa, uma nova filha, muita coisa a acontecer. E este livro acabou por ser um livro que me acompanhou, e que me ajudou a dar algum sentido também a várias coisas que foram acontecendo ao longo do ano. E é um livro que na realidade são 3 volumes, que é O Senhor dos Anéis, a trilogia do Senhor dos Anéis, não o Hobbit, mas os três volumes do Senhor dos Anéis. Portanto, é um livro, na realidade é um bocadinho mais do que um livro, do qual já temos falado muito, não só do livro em si. ehm, Temos um episódio só dedicado a esta temática, mas também sobre o autor, e sobre a importância que o autor teve. E eu de facto já tinha lido muito sobre. Tenho um livro de cartas do autor, já tinha lido muito sobre o autor, nunca tinha lido, já tinha visto os filmes também, nunca tinha lido os livros, e considerava, e hoje posso dizer com certeza que era mesmo, uma grande falha minha não ter ainda lido, porque de facto é algo que eu recomendo vivamente. E eu diria que para os nossos ouvintes, se houver algum que ainda não tenha lido o livro, pensando, fazendo com toda a sinceridade, o que eu pensava há muito tempo. Mais recentemente já não era esta a opinião que eu tinha, mas eu acho que é razoável uma pessoa considerar que um livro em que homens coexistem com elfos, com anões, com feiticeiros, com orcs e com hobbits,
Pode ser interessante, mas para aquelas pessoas que gostam de fantasias ou pelo menos de livros de mitologias, que não era manifestamente o meu caso, nunca gostei muito desse estilo. Mas de facto, quando uma pessoa começa a ler o livro, compreendemos uma coisa esquisita, mas fascinante, que é que aquelas páginas repletas destas criaturas inexistentes falam na realidade, sobre algumas das realidades mais profundas da nossa existência, não é? É um livro que parece sobre fantasia, mas que na realidade é sobre as realidades mais reais, permitam-me aqui o triplo pleonasmo, as realidades mais reais da nossa existência, da nossa humanidade. Quer dizer, falam sobre mim, falam sobre os nossos ouvintes, sobre amizade, sobre audácia, sobre como nos devemos render à absoluta primazia do bem, da verdade, do belo também, é presente ao longo de todas as páginas. Mas eu diria que a genialidade do autor reside em falar de tudo isto, que já não era coisa pouca, mas ele consegue, tem esta capacidade de não falar aos nossos ouvidos, ou melhor dizendo, aos nossos olhos, mas ao nosso coração. Um, e por ser assim, e ainda que se saiba o quanto Tolkien testava analogias, tudo no livro nos soa familiar. Eu acho que tudo no livro nos soa familiar. Quer dizer, conhecemos o sossego e a segurança do Shire, desejamos ardentemente a beleza de Lothlórien ou de Rivendell e detestamos Mordor e detestamos os seus planos, as suas mentiras. Podemos viver em aparente paz, mas sabemos que somos chamados a travar uma guerra que exige a nossa vida. E o autor confronta-nos com esta sabedoria que não se obtém usando, lá, fórmulas científicas ou microscópios, é uma sabedoria que dispensa, eu diria, dispensa racionalismos, porque nos habita, possui-nos, não é? É uma verdade que nos possui, é uma sabedoria que nos possui, é algo que está inscrito na nossa natureza, no nosso coração. E a história em si, não vou aprofundar, provavelmente muitos já conhecem, mas é a aventura dos pequenos e indefesos hobbits que graças à pureza do seu coração, aceitam sair do conforto dos deliciosos manjares e das lareiras crepitantes do idílico Shire para transportar um poderoso anel, o Anel, que o mais temível dos inimigos procura furiosamente. E transportam o anel até um destino que desconhecem, eh, mas contam felizmente com alguns amigos, a tal Irmandade do Anel, que é o título da primeira parte desta aventura, que os acompanha, que os acompanham e guiam no início desta jornada, que é uma jornada em que apenas a morte está garantida à partida, não é? Quer dizer, acaba por ser um pouco a nossa vida também. É, enfim, não, temos um episódio só dedicado a Senhor dos Anéis, portanto remeto os nossos queridos ouvintes para esse episódio, mas é seguramente e obviamente a magnum opus de Tolkien, e é seguramente também um dos livros mais importantes do século XX. E para quem só viu os filmes e acha que já conhece a história, posso-vos garantir, e devolvo o dinheiro a quem não ficar satisfeito, mas posso garantir que vale a pena o investimento nos livros, não só a nível monetário, como é evidente, mas o investimento de tempo vale totalmente a pena, mesmo que já tenham visto os filmes, como era o meu caso. Não sei, Vasco, se concordas, se isso é algum disparate, tu que és muito mais entendido Não em sou nada, Tolkien e não, Senhor não, dos Anéis não. do que eu, que já leste Sou, 1000 vezes e em várias línguas. diz-me só uma coisa. Isso é mentira. Eu não li nada. Bem, já vamos à minha parte. Mas leste em inglês ou em português? Que disseste eu não apanhei. Não li em Português? português, mas fiquei com Sim. vontade de experimentar a ler em inglês também, porque mesmo em português achei de uma agilidade tão grande a capacidade de escrita dele que disse, epá, se isto em português é tão bom em inglês, nem quero imaginar. Uhum. Sim. Não, mas olha, deixa-me dar-te os parabéns pela tua belíssima exposição do curta, não é? Mas belíssima exposição do livro. E sim, estou totalmente de acordo contigo. Acho que os filmes são muito bons.
Aliás, como dizia o Gonçalo Pires, quando veio falar nesse episódio que referiste, ele dizia, e eu concordo, que os filmes capturam o espírito de Tolkien, não é? Muito, muito ao contrário desta patetice agora do Rings of Power, ou o que é, mas os filmes do Senhor dos Anéis capturam o espírito de Tolkien, mas os livros são muito melhores, não é? Porque, enfim, há muita história que não é contada nos filmes, se for opções da produção, mas é o que tu dizes, O ou Tom seja, Bombadil. Tolkien, por exemplo, Tom Bombadil, personagem do Faramir, o que acontece ao Saruman, etc. Não vale a pena entrarmos por aí agora, mas é aquilo que disseste. Ou seja, Pois é, o um Saruman filme, também é um filme engraçado, apela. é diferente. Desculpa? Se estava a pensar, pois é, de facto, o Saruman, é verdade, não, Mas o filme apela curioso. essencialmente aos sentidos e não tem problema nenhum. Ou melhor, Mas são também, bons também ao filmes, hein? coração, não São é? bons filmes, São dito ótimos filmes, isto, sim, sim, são bons mas a filmes. forma como, e tu dizes, e estou totalmente de acordo contigo, a forma como Tolkien escreve para o nosso coração, não é? Escreve para o coração, né? Ou seja, usando um clichê, toca-nos. Né? A escrita dele toca-nos. Esta história toca-nos porque nos fala verdadeiramente sobre cada um de nós, sobre a nossa história de vida, não é? E com esta roupagem do fantástico, do imaginário, e depois também, enfim, acho que parece-me que o reconhecer o gênio de ele ter criado, como ele dizia, um submundo, não é? Quer dizer, todo um universo que ele inventou, não é? Desde das raças às E a línguas, própria história, à a história, criação e sim, tudo, toda a que ainda não, história, não não é? me dediquei a aprofundar, mas quer dizer, como tu dizias, todas as línguas, as raças, as Tal e populações, qual. a criação do mundo, Deus e os seus anjos, quer dizer, tudo isto tem uma complexidade gigante, é de facto uma genialidade ímpar. E posso dizer uma coisa, desculpa, que Podes? o Senhor dos Anéis também Se estava for na só minha uma. lista, mas eu depois, enfim, vou passar muito ao de leve, porque acho que já fizeste aqui uma belíssima exposição. Mas é engraçado que isto era tudo o objeto de lazer dele, não é? Ele era professor em Oxford, era professor inclusive é engraçado que ele começou a escrever o Hobbit, não é? Num buraco no chão havia um Hobbit, enquanto estava a corrigir na chatice de corrigir exames, não é? Escreveu isso não sei se foi num canto de uma folha ou numa folha em branco, o que seja, e foi aí que começou. Mas de facto ele era professor e isto no fundo era o objeto de lazer dele, portanto é engraçado também ver como ele usou tão bem, não é? Tão bem o, o tempo livre dele, o tempo de lazer. Eu prefiro dizer de lazer a livre, portanto o tempo de lazer usou tão bem. Porque eu, por acaso, sabes, verdade, eu nem sei Podes dizer o bem. tempo de ócio. O tempo também pode ser o tempo de ócio, sim, se quiseres. Ócio em latim. O É o que contrário de não é negócio, negócio. exatamente. Eu não sei, por exemplo, eu não sei qual foi o sucesso que ele teve em vida. O Hobbit foi um grande sucesso, mas até em termos sei lá, de monetários, de dinheiro, não é? Em termos financeiros, não faço ideia se em vida ficou uma pessoa muitíssimo abastada ou não pelo sucesso dos livros, por acaso, não tenho ideia. Mas Também não pronto, sei, mas sei que se é uma história. Penso que é o Peter Crift que conta sempre essa história. Saberás, se calhar, melhor que eu, que, que a cada altura fizeram-se uma série de daqueles concursos da melhor obra literária de sempre, ou da melhor obra literária do século XX. Em, e aquilo era votado por milhares e milhares de pessoas e consistentemente ganhava, ficava sempre em primeiro lugar, um dos primeiros lugares que sim, o Senhor dos Anéis e Tolkien, para a fúria da da elite, elite intelectual e tal e qual. cultural reinante. Sim. Tinha muita graça a realidade a impor-se, enfim. E o belo, mais a realidade e o belo a impor-se, às vezes, alguma sofisticação que vale o que vale. Então, mas e que outros livros leste, para além do Senhor dos Anéis? Então, Senhor dos Anéis, eu prometo que não os vou cansar muito mais, ainda temos de ouvir o Vasco, que vai ser seguramente muito mais interessante, por isso é que deixamos para o fim. Vou-vos falar agora sobre Hildebrand. Hildebrand é um filósofo, e eu este ano tive de ler
algumas coisas de Hildebrand. Eu não conhecia Hildebrand, nunca tinha lido nada de Hildebrand, já tinha ouvido falar do filósofo, já me tinha sido muito recomendado. É inclusivamente um dos autores mais recomendados pelo Plano de Estudos do Senado, que já referi ainda há pouco, e que eu, como já comentei, e foi precisamente ao abrigo desse plano de estudos que estudei duas das suas obras este ano. Eu disse estudei, não li de ponta a ponta, mas gostava de ler ainda até ao final do ano. Tenho aqui um spoiler, ainda não acabou o ano quando nós estamos a gravar este episódio, que foi o What is Philosophy, que já estava na nossa lista, e outro que tenho que dizer que o What is Philosophy, apesar de se chamar What is Philosophy, uma pessoa poder ficar com a esperança de ser uma introdução à filosofia, na realidade é um livro mais sobre epistemologia, um livro sobre a teoria do conhecimento, ao fim e ao cabo, que está muito bem escrito e é muito interessante, mas eu acho que é um livro difícil, um livro técnico, não é todo um livro introdutório à filosofia, pelo menos. É um livro sem dúvida importante, mas não é um livro introdutório, não é um livro que eu recomendo a quem não tenha já lido obras mais introdutórias. Mas li outro, e este bastante maior, e também tive de estudar com um pouco mais de detalhe, que é o Ethics, a Ética de Hildebrand, tanto um como o outro li em inglês, que infelizmente são livros que eu penso que não existem sequer em nenhuma edição em português. Um, e a Ethics é muito interessante porque pronto, as filosofias filosóficas que me interessa mais, seguramente a filosofia moral, é das que eu tenho mais interesse e das que eu já tive a oportunidade de, não sou obviamente especialista, mas é seguramente das que eu tive mais a oportunidade de estudar e de aprofundar. E é engraçado porque traz uma perspectiva nova. Não é uma perspectiva nova na perspectiva habitual da filosofia moderna, em que se tenta apagar tudo aquilo que existia para trás, não é? Os tais gigantes aos quais nós estamos nos ombros, mas comunica com um enorme respeito a todo aquilo que é a nossa tradição intelectual e, neste caso, a nossa tradição moral, mas comunica de uma forma completamente diferente e completamente nova, que eu não conhecia. Ele também é de uma tradição que eu conheço pouco, que é a fenomenologia. É também um filósofo do coração. Eu sempre estudei mais a corrente mais aristotélico-tomista, apesar de também conhecer alguma coisa de Platão, e portanto isto aqui foi tudo muito novo para mim, mas acho que vale mesmo muito, muito a pena, é mesmo muito interessante, e tenho de conceder que até é possível que seja uma ética e uma linguagem filosófica até mais propícia ao nosso tempo, ou seja, que nos ajuda a comunicar as verdades intemporais de forma mais fácil para o ambiente cultural em que nós nos inserimos. Mas diz Eh, isso porque é uma linguagem que apela mais ao coração versus uma linguagem mais racionalista. Estamos Bingo, numa idade tal e que. qual, tal e Ok. qual. Racionalista não é um bom termo, não é? Eu percebo o que é que queres dizer, mas racionalista Corrijo-me. a palavra racionalista tem outros significados que eu acho que não era isso que querias dizer. Acho que estavas a dizer mais racional, não é? Não Mais racionalista. racional, sim, desculpa, tal e qual. Sim, estou a perceber. Um, Percebo a distinção. mas é exatamente isso. Mas é exatamente isso. Ou seja, há uma valorização dos afetos, não é? Pronto, sem querer estar a entrar em grandes detalhes, nós sabemos que, se quiseres, a organização clássica que se faz da estrutura moral do homem ou das potências da alma humana, tipicamente tens, depois há vários nomes, mas tipicamente é o intelecto, não é? E a vontade, não é? Que fazem parte da nossa alma racional, é aquilo que nós temos que os animais não têm, é o intelecto e a vontade, e depois temos aquilo que se chamam os apetites, pronto, que há tradições filosóficas que dividem entre o apetite concupiscível e o apetite irascível, não interessa, mas é parte, por assim dizer, mais animal que nós temos. Não significa que não seja importante ou que seja má, significa que o que significa é que é necessário que seja.
se calhar a razão a dominar a vontade e não os apetites. Não que os apetites não sejam importantes, porque os apetites também são necessários, porque senão ficávamos fechados em casa, não queríamos conquistar países, defender fronteiras, constituir uma família, seguramente ficávamos fechados em casa, só a estudar e a contemplar, que é bom, mas há outras coisas que também são boas. Portanto, todas estas potências da nossa alma, chamemos assim, são importantes desde que sejam vividas de forma ordenada. Isto aqui muito, muito resumidamente, uma coisa que dá para, se calhar, para uma cadeira ou duas universitárias, muito resumidamente, é este aqui o entendimento clássico da tradição em que nos inserimos. E aqui estes filósofos, que não é só Hildebrand insere-se também numa tradição própria, mas em que tens nomes também que nos são muito queridos, personalistas, filósofos do coração, como Pascal, primeiro, mas depois também como Guardini, que acabam por inserir também aqui a importância do afeto, okay? Introduzem nesta equação também, para além simplesmente da razão e da vontade, o afeto. Há aqui quase que uma realidade que era às vezes desvalorizada. O afeto ou seja, não como forma de vontade, nem como um tipo de apetite, mas como uma categoria própria, o amor. Quase que a importância do amor também na nossa vida moral, na nossa consciência moral. Pronto, já disse, já falei demasiado, mas só para responder à tua pergunta, Vasco. Deixa-me aqui, se me deres aqui mais um minuto, eu gostava de falar um bocadinho sobre o autor, que eu acho que vale muito a pena, Claro. e acho que pode abrir o vosso apetite sobre o autor. O Hildebrand, que, como eu falava, foi considerado pelo Papa Pio XII como o doutor da Igreja do século XX. Não sei se já tinha dito isto quando apresentei a obra da primeira vez, mas chamou-lhe o doutor da Igreja do século XX. Obviamente, mais ou menos na brincadeira, mas não tanto na brincadeira assim, e foi, sabemos, também muito, muito apreciado tanto por São João Paulo II, como também depois por Bento XVI, e acredito que também pelo Papa Francisco. Como eu disse, foi um filósofo de uma tradição personalista, fenomenologista, que viveu entre 1889 e 1967. Portanto, atravessou todos os terrores do século XX. A sua mulher, ou a sua segunda mulher, porque a primeira morreu, ainda jovem, mas a sua segunda mulher, Alice von Hildebrand, também foi filósofa, aliás, foi sua aluna nos Estados Unidos. Morreu agora recentemente, em 2022, portanto é nossa contemporânea, e alguns dos nossos ouvintes que acompanhem o podcast ou o movimento Hildebrand Project seguramente a conhecem, pelo menos de lá. E Hildebrand escreveu livros sobre praticamente todos os campos da filosofia, desde a ética, que eu falei aqui, à metafísica, epistemologia, antropologia filosófica, estética, enfim, entre outros campos. Eu acho que ele escreveu praticamente sobre todos. Também é um autor, lá está a falar um bocadinho do coração, do afeto, da afetividade. É um autor que fala também, eu acho que tem um livro, devia ter feito trabalho de casa, mas acho que tem um livro que se chama Pureza, sobre esta realidade, esta virtude da pureza, da castidade, que foi tão esquecida nos últimos tempos e que está tão excluída da conversa, do ambiente cultural em que nos inserimos agora. E era um autor que tinha uma visão belíssima sobre o afeto, sobre a relação homem-mulher, sobre a sexualidade humana. Tinha mesmo uma visão muito, muito profunda. E, e ele próprio tem uma história bonita de grande amor pela verdade. Ele nasceu em Florença, portanto, eu nunca lá estive, mas gostava muito de ter estado. Não sei se tu conheces ou não, Vasco, Florença. Estive em 2005, pá, já há muitos anos. Pronto, mas Florença tem uma característica que é seguramente das cidades mais bonitas, se não do mundo, da Europa, pelo menos de Itália, seguramente das cidades mais bonitas, uma capital da beleza. Mas nasceu numa família sem grande fervor religioso, mas que apesar disso, uma família onde a cultura, a arte, a literatura eram muito estimulados, eram muito valorizados. E isso, essa dimensão
cultural, essa sensibilidade ao belo que ele tinha, em conjunto com, vá lá, um temperamento, uma personalidade que ele tinha, que o levava a buscar de forma incessante, quase obsessiva, a verdade, fizeram que ele tivesse uma experiência da altura de conversão religiosa muito profunda. Em 1914, portanto tinha ele 25 anos, estava a começar a Primeira Guerra Mundial, e experienciou então essa grande conversão ao catolicismo, que depois nunca mais abandonou o resto da vida e tornou-se de facto um pensador católico, como eu referi há pouco, uma referência para os papas do século XX. E esta opção com a verdade fez com que ele sempre visse mais longe. E a verdade é que em 1921, pelo menos desde 1921, que enquanto o resto da população ainda estava meio, digamos, alienada, ele já se manifestava frontalmente contra o nazismo, em 1921. E tanto que, com a subida ao poder de Hitler, em 1933, ele foge da Alemanha para a Itália e depois para a Áustria, onde cria um jornal com uma linha editorial claramente anti-nazi, para, imagino eu, ao fim e ao cabo, para denunciar os males do nazismo, quase para fazer propaganda anti-nazi, e por causa disso é condenado à morte no julgamento em que ele obviamente não está presente, porque estava a fugir da Alemanha, mas é condenado à morte e é uma das pessoas mais procuradas no sentido de perseguidas pelo nazismo, precisamente para o Não fazia condenarem à ideia. morte. Depois, ele estava na Áustria, à altura da anexação da Áustria, teve de voltar a fugir, esteve em vários sítios, na Suíça, em França. Depois, aqui nota de curiosidade, conseguiu fugir para Portugal e depois é de Portugal que embarca para o Brasil e do Brasil para os Estados Unidos, onde lecionou e aí morreu a sua mulher atual, com quem ele tinha um filho, e depois conhece a sua segunda mulher, que depois será a mulher até ao final da sua vida, Então não foi Alice von Hildebrand. disseste a mulher, morreu a mulher atual? Ou seja, morreu a Morreu, primeira mulher, queres morreu a dizer? mulher com que ele, atual, não é atual, de hoje, com que ele estava atualmente Peço naquele. desculpa, já percebi, já percebi. Não, eu é que peço desculpa que não me expliquei bem. E é também lá que conhece a Alice von Hildebrand, que, como eu disse, depois vem a morrer só em 2022. Um, aqui só terminar com uma pequena curiosidade. Foi um vocal opositor da reforma litúrgica, à semelhança do que aconteceu com vários outros intelectuais contemporâneos do tempo dele, como por exemplo Evelyn Waugh, que nós já referimos quando falámos do Bright Side Revisited, e foi um dos fundadores do Una Voce América, que é um movimento que eu acho que tu conheces, O e pronto, Russell foi um grande. Kirk, então. Diz? Com Com o o Russell Russell Kirk. Kirk, Com o Russell sim, Kirk. também foi um dos Eh, fundadores. e portanto foi um grande promotor da liturgia tradicional. Lá está, sempre toda a vida dele muito marcada por esta sensibilidade, grande sensibilidade que ele tinha ao belo, não é? E a liturgia tradicional tem seguramente esse elemento, conservava seguramente esse elemento, como nós também já tivemos a oportunidade de falar. Nós já abordámos aqui uma série de tópicos, apesar de É sentir verdade. que este ano fizemos poucos episódios, Vasco, vou falando aqui de várias coisas e noto que, felizmente, ao início do podcast nós íamos falando das coisas e íamos, um dia temos de falar sobre isto. E agora já podemos Já dizer, podemos já dizer. falámos sobre isto, podem ir ao episódio. De facto, já passámos de jovens a pais de família e agora também já temos alguns episódios para ilustrar aquilo que queremos dizer, sem amassar demasiado os nossos ouvidos. Pronto. Sobre Hildebrand era isto mais ou menos que eu queria dizer, Vasco. Não sei se algum comentário, alguma questão. Não, porque eu não conhecia, não conhecia, quer dizer, conhecia o nome, tinha essa ideia de ser um dos grandes filósofos católicos do século XX, mas não sabia isso a sua vida, não sabia que foi perseguido, nem tinha propriamente noção de qual é que seria a sua escola filosófica,
Por Hum. isso, obrigado também por essa nota Mas biográfica. ficaste com curiosidade de conhecer ou É não imensa não curiosidade, conheceste? lá está, não Pronto, é? era Coisas esse o em. objetivo. Era esse o O, objetivo. o problema aqui é aceder às obras dele. Quer dizer, não é assim tão difícil hoje em Não dia. é? Tem de mandar vir do Amazon. Uma É coisa. isso. O Amazon, essa é nova. O Amazon. O site é um site, o Amazon, Achava que não é? era a Amazon. Mas não é um. Não, tu não dizes um site, dizes uma site. O Eu site é sei, verdade. homem. Ah, por amor de Deus, eu estava a dizer. Como dizer, eu comprei na Amazon. Na Amazon. Na Mas pronto. Amazónia. Olha, e Então, termino aqui com o terceiro livro que vos queria falar, que é o Carlos e Zita de Habsburgo, o Itinerário Espiritual de um Casal, um livro de Elisabeth Montfort. A Elisabeth Montfort é, foi eurodeputada, se calhar foi assim a coisa que lhe trouxe mais visibilidade, mas pronto, é uma licenciada em Direito e Filosofia, que foi deputada ao Parlamento Europeu entre 99 e 2004. Curiosamente, o partido onde ela estava disse-lhe em 2004: Olha, se quiseres continuar nas nossas listas, tens de abrandar aí um bocadinho as tuas posições, porque pelo visto ela era muito radical, e aqui radical no bom sentido, voltar à raiz, radical na defesa uh, das questões fundamentais da nossa civilização, nomeadamente as questões do aborto e tudo mais, e o partido dela disse se calhar não, é melhor não seres assim tão vocal sobre essas matérias, que são coisas que não são consensuais, podem não trazer votos, e ela, para isso mais vale não ficar. E não ficou. Tem um bocadinho esta história de heroísmo que também é bonita de se conhecer, e é responsável francesa da Liga de Oração do Imperador Carlos para a Paz dos Povos, e a secretária-geral da Associação para a Beatificação da Imperatriz e Rainha Zita, esposa e mãe de família, que é uma associação cujo capítulo foi fundado em Portugal este ano, do qual eu faço parte e que vos convido a conhecerem, que, é, que, é, que no fundo é a associação com o objetivo de promover um pouco esta figura extraordinária que foi também, que foi Zita. Carlos é beato, não é? Beato Carlos da Áustria. Zita é serva de Deus, e esta associação pretende, ao fim e ao cabo, dar a conhecer esta serva de Deus Zita, e rezar, rezar pela sua beatificação, se for isso de facto que deve acontecer, que eu estou convencido que sim. E esta obra é uma ótima obra para se conhecer tanto Carlos como a própria Zita. Beato Carlos da Áustria é uma grande figura do século XX, mais uma, não é? Como Hildebrand, que nós falávamos há bocadinho. Curiosamente também teve de fugir para Portugal no seu tempo. No caso dele, esteve exilado na Madeira, onde depois acaba por morrer. Estava numa casa que foi gentilmente cedida, mas que infelizmente era na serra, era muito fria, muito úmida, e o imperador Carlos acabou por morrer muito novo, penso que com 30 anos, mas foi o último imperador do Império Austro-Húngaro. Mas mais do que isso, foi sobretudo um grande santo e um grande pai de família. E este livro da Elizabeth, que, que eu li em conjunto com a minha mulher, por acaso estava aqui a ver o marcador e acho que me faltam para aí umas 5 ou 6 páginas daqueles capítulos finais. Mas este livro tem graça porque não tenciona ser simplesmente mais uma biografia, porque há várias mais completas. Isto é um livrinho relativamente pequeno. Não é mais uma biografia. Aqui o que a autora fez, esta Elizabeth Montfort, que eu comentei, que já tive a oportunidade, felizmente, de conhecer, foi ler tudo o que ela encontrou sobre o Beato Carlos, sobre a Imperatriz Zita, todas as biografias, leu tudo o que havia para ler, uh, e desses livros procurou tirar tudo aquilo que dissesse respeito à sua vida de família, à sua vida de espiritualidade. É daí o itinerário espiritual de um casal. Portanto, procurar na vida de um grande político, de um grande estadista do seu tempo, um, todos aqueles elementos especificamente ligados à sua vida familiar, à sua vida, à sua vida como pai, e à sua vida naturalmente como esposo, e como cristão, como católico fervoroso que era, exemplar, tanto obviamente que é beato.
Um, e por isso é um livro muito interessante para conhecer esta dimensão, que acaba por ir buscar às várias fontes. Um, não me atrevo a dizer tudo, mas muito do que se sabe sobre a sua vida religiosa. Portanto, quer dizer, são tanto Carlos como depois Zita, que também teve uma missão muito especial, quer dizer, acho que ainda viveu pai mais uns 60 anos, já depois do Imperador Carlos ter morrido, ficou com 8 filhos, hum, sozinha, sem dinheiro, sem nada. Felizmente, vários amigos, entre eles alguns portugueses, que a ajudaram e depois tudo acabou por correr bem, mas foi de facto também uma mulher de enorme coragem, também com uma grande ligação à vida monástica, ao convento de Solesmes. Um, ela era, curiosamente, ela era, eles eram, pronto, primos afastados, a Patrícita e o imperador Como é e o próprio, Beato Carlos, aliás, não é? como é É próprio, próprio como é enfim, na próprio. realeza, na nobreza, peço desculpa. E ela era sobrinha, neta ou sobrinha bisneta, eu devia ter tirado apontamento para não estar aqui a dizer nenhum disparate, mas do nosso rei Dom Miguel. Nosso rei Dom Miguel, portanto, tem também esta ligação, tanto que as tias dela, de quem ela era muito próxima, filhas do nosso rei Dom Miguel, foram religiosas lá neste convento solemne, ao qual ela tinha muita ligação e onde passou longas temporadas, especialmente já depois da morte do marido, quando se aproximou muito que acabava por ser quase parte de uma ordem terceira, não sei se posso chamar uma oblata desse convento. Portanto, tanto Carlos como Zita tem muito interesse, um enorme exemplo de amor à pátria, que é uma coisa que também é curioso, não é algo que esteja já tão presente no nosso vocabulário, esta noção de amor à pátria. E aqui percebemos claramente o que é isto do amor à pátria, mas à família, obviamente, e também de um grande desapego e de verdadeira pobreza de espírito, quer dizer, dois, ao fim e ao cabo, aristocratas, monarcas de um grande império e que cresceram na sua infância, enquanto jovens adultos, e depois em palácios fantásticos, em castelos, eh, e que depois chegaram a imperadores, depois de uma série de eventos, depois relacionados com a origem à Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, Carlos não era suposto ter sido imperador, mas quer dizer, que passaram por isto tudo, viveram nos maiores luxos, se calhar, que havia à altura, também passaram pelas maiores pobrezas e foram felizes num e noutro ambiente. Isso é impressionante ver. E em todos os ambientes foram de uma enorme fidelidade um ao outro, fidelidade a Deus e de um enorme desapego pelos bens materiais e apego, no bom sentido, pelos bens, pelos verdadeiros bens, os bens imateriais, sempre com grande confiança em Deus e na providência divina. E eu acho que é muito importante voltar a esta história, voltar a Carlos e voltar a Zita, nestes tempos em que vivemos, que são tempos de materialismo, por um lado, e eles dão-nos uma grande lição de desapego, mas também, muito concretamente, no dia que vivemos hoje, nestes anos em que estamos a viver, em que eh, volta a haver guerra, não é? A guerra volta a ser um assunto, tanto na Ucrânia como no Médio Oriente, eh, tirando todos os outros sítios onde existe e que tem menos visibilidade. eh, mas, quer dizer, o Beato Carlos foi rei, foi imperador do Império Austro-Húngaro durante a Primeira Guerra Mundial e viveu a Primeira Guerra Mundial ensina-nos como é que um monarca cristão, um príncipe cristão, deve viver e deve governar durante tempos de guerra e, e de facto deve viver muitas, muitas amarguras por ser tão coerente com aquilo que são os princípios cristãos. Ele queria a todo custo acabar uma guerra que, a da altura, as pessoas já não sabiam porque é que lutavam. Durante as guerras, havia alguém que dizia que o primeiro, a primeira vítima da guerra é sempre a verdade. Quer dizer, a dada altura, a guerra já não se luta, e nós vemos isto muito, muito claramente, tanto nesta guerra da Ucrânia, como agora também um pouco
na guerra do Médio Oriente, que a da altura, nas guerras começa a haver outros interesses que não são simplesmente terminar a guerra, não é? Há outros interesses, há eh, como é que eu ia dizer, motivações que levam os governantes, no fundo, a acabar por prolongar muito mais a guerra, às vezes, do que aquilo que ela necessita de ser vivida, que é um evento tão destruidor, de tantas vidas, de tantas famílias, pronto, já para não falar também dos danos materiais, que também, obviamente, são maus e são terríveis. Um, mas é isto, e neste livro também se percebe claramente isto. Ele é traído pelo seu próprio governo, pelos seus próprios ministros, porque ele de facto queria acabar com a guerra, queria alcançar acordos de paz, queria, se necessário, fazer concessões, queria dar melhores condições aos soldados, não queria mandá-los para cenários de guerra que pudessem provocar demasiadas mortes desnecessárias, e isso era muito contra aquilo que eram outros interesses que depois acabam por prevalecer. E é importante trazer isto também para o nosso tempo. É importante trazer isto também para o nosso tempo. Pronto, uh, é isto. Vasco, desculpa, Espetáculo. prolonguei-me Não, demasiado. não, 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 não peças desculpa, obrigadíssimo. Eu necessariamente tenho que ser mais rápido. Ahm, mas começar por pedir perdão aos meus ouvintes, aos nossos, porque este ano falhei. Este ano falhei, bem, quer dizer, digo isto porque nos últimos Minha 2 anos, culpa, minha máxima nos culpa. últimos 2 anos tinha uma taxa de sucesso ou de cumprimento, ou que seja, de 100%. Não, E superior a este cem por ano, cento Lias tudo e ainda lias mais. sim, certo, mas enfim, em relação àqueles que dizia que queria ler, que, eh, deveriam ser aqueles que de facto deveria dar prioridade para ser, pelo menos, enfim, para ser coerente. Enfim, não aconteceu. Portanto, eu tive uma taxa de sucesso de 45%. Pronto, é o que é. Eu não li o Carlos e a Zita, este que acabaste de falar, que tinha planeado ler. Um, no O Hobbit e o Senhor dos Anéis, que eu fiz assim uma pequena aldrabice, não sei se recordam, fiz disto tudo. Na verdade, são 2 livros, porque o Hobbit é claramente separado do Senhor dos Anéis, embora o Senhor dos Anéis também sejam 3 livros, é tido como uma única obra, mas eu fiz uma aldrabice, juntei tudo. Considero que li 50%, não é? Li o Hobbit e a Irmandade do Anel, e estou agora a começar as Duas Torres, mas já lá vamos. As obras completas de São Francisco Xavier, li tudo. Bento XVI Visto de Perto, escrito pelo Peter Sewell, li tudo. Depois, outros que li, A Canticle for Leibowitz, do Walter Miller, li tudo. Scoop, do Evelyn Waugh, li. O que é que eu não li? Não li o The War in the West, não li, de Douglas Murray, não li o Vermelho e o Negro de Stendhal, não li o Como Ser Feliz com um, dois, três filhos, da Rosa Pique, e não li o da Trivium, escrito pela irmã, peço desculpa, agora não tenho aqui o nome, Sister Miriam Joseph. Trivium, da Liberal Arts, não sei o que mais, da Sister Miriam Joseph, também não li, o que é uma grande vergonha, porque eu, se forem ouvir o episódio gravado no início deste ano, eu estava muito entusiasmado com o facto de ler um livro, ou melhor, um livro, sim, que dá o nome a este podcast. Não o fiz, peço desculpa aos meus ouvintes, àqueles que confiavam na minha capacidade de leitura, mas não foi possível. Não foi possível, e curiosamente não foi possível exatamente pelos mesmos motivos do Bernardo. Ou melhor, mentira. Também tive um filho, graças a Deus, neste caso uma filha, a primeira filha, a quarta. Parabéns! Não sabias, pronto, agora já sabes. Tivemos a filha número 4, graças a Deus. Temos 3 rapazes e uma filha, mas nasceu agora no final do ano. Mas o nascimento da filha não fez com que lesse menos. O que fez com que lesse menos foi, tal como a Bernardo, mudámos de casa. Nós fomos para a província, estamos muitíssimo felizes. E isso fez com que, no mês e meio antes e depois da mudança, ou seja, 3 meses, que acaba por ser um quarto do ano,
li pouco ou nada. Pronto, li quase nada e isso atrapalhou aqui os meus planos. Mas pronto, é uma taxa de sucesso de 45%. Mas não desanimamos, quer dizer, no meio disto tudo li, portanto tenho aqui 24 livros para vos falar, não é bem 24, porque 4 deles estou a ler, portanto na realidade eu li 20 livros, o que também não está mal, pronto, mas obviamente depois destes livros há uns livros de 70 páginas, outros de 300, então, Bernardo, vou passar aqui aos livros. Eu vou fazer aqui uma divisão simples. Vou começar por aquilo que não é nem romance nem literatura espiritual, depois romance e vou concluir com a literatura espiritual por um motivo especial que deixo para o fim. Então, peço desculpa, tenho que agora aqui ir buscar os livros, com licença. É que eles estão cá em baixo e agora estão ao meu colo. Li um livro chamado Boomerang, peço desculpa, estou a dizer em inglês porque li-o em inglês, do Michael Lewis. O Michael Lewis é assim eu não sei se ele é jornalista, acho que ele é jornalista. Escreveu talvez o que toda a gente conhece mais, é o The Big Short, que deu um Hum, filme muito giro que eu gosto imenso, super interessante, A Queda de Wall Street. Portanto, é um tipo que escreve muito sobre temas ligados a, enfim, à vida financeira, e o Big Short foi sobre o colapso da economia americana, o boomerang, e percebe-se, não é? Ou seja, o boomerang é aquele instrumentozito que a gente atira e depois volta, não é? Ahm, no fundo é sobre o colapso da economia europeia. E é divertido, eu gostei por acaso, nunca tinha lido nada dele. Achei uma escrita muito simples, simples no sentido de percebe-se bem, sendo em inglês, e ele fala de 4 países, da Islândia, da Irlanda, da Grécia e da Alemanha, e de como é, ou seja, um bocadinho também com base na. Ele fez uma viagem por estes países, pela Europa, enfim, na Europa, por estes países, e explica um bocadinho aquilo que ele entende como sendo as razões para o colapso da economia europeia naqueles anos, portanto, depois de 2008, não é? 2009, 2010, 11, e achei engraçado, achei engraçado. Boomerang, do Michael Lewis. Outro livro, que eu achei muito interessante, levei algum tempo para ler, uh, chama-se Losing Eden, portanto, Perdendo o Éden, da Lucy Jones. Este livro está traduzido para português. Pronto. Este é um livro muito interessante e chamou-me a atenção porque pronto, eu há bocadinho dizia que mudei de casa este ano e mudei de casa, enfim, nós mudávamos em Lisboa, mais ou menos no centro, e decidimos, a minha mulher e eu, sair de Lisboa. Pronto. E viemos para a província, aqui para o Ribatejo, um, porque, enfim, isso é entre. ótimo. O que é o quê? Para a província, se dizer que foste para a província Vamos, tem muita graça. vou lá, não sei se é por acaso, quer dizer, se alguém do sítio onde eu moro me estiver a ouvir e ouvir, este tipo acha que somos os provincianos, não é isso que eu quero dizer. Chamo de província no sentido de dizer, quando sai da cidade vai-se para a província, ou vai-se Não, para o agora, campo, se calhar é agora mais, tens o. sou melhor Agora dizer o é campo, quer isso, dizer, para o campo. vou para o campo, vim para o Para a campo, opção pronto, beneditina. tal e qual, mas sim, já lá vamos. Vim para o Não, campo, mas perto de Lisboa, porque eu trabalho em Lisboa, portanto ainda consigo ir trabalhar, mas só que vou de comboio, estou aqui na linha de Tejo. Mas pronto. E um dos motivos, houve vários motivos, para a minha mulher e eu decidirmos isto. Um dos motivos foi o contacto com a natureza e um bocadinho saímos do barulho, da confusão e até posso dizer da poluição da cidade e irmos para locais com, enfim, com mais árvores, mais verdura, mais natureza, pronto. E de facto nós estamos aqui numa casa, enfim, graças a Deus, com uma vista simpática, muito verde à volta, e achamos que faz diferença. E este livro, Losing Eden, fala precisamente sobre isto, sobre a necessidade que o ser humano tem da natureza. Pronto. E de que forma é que a ausência de contacto com a natureza está a afetar o ser humano, tanto do ponto de vista psicológico, fisiológico, portanto, é muito interessante. Deixo aqui uma nota fim. O leitor sou eu, portanto, quero deixar aqui uma nota
de cautela. A autora, esta Lucy Jones, que é uma jornalista, enfim, para todos os efeitos fazia um belíssimo trabalho, mas é muito, depois tem toda aquela parte das eco-ansiedades e do mundo vai acabar e não sei o quê, e depois, enfim, a parte final do livro achei menos interessante, porque depois já vira muito politiquice como é que eu ia dizer? Olha só que os temas de alterações Pelo climáticas, etc. ativismo Sim, ou seja, climático. não fala desses temas, que enfim, não me importa que falem, depois a pessoa pode concordar mais ou menos. Enfim, a minha opinião não é que hajam alterações, a minha questão é, ainda não me apresentaram provas que a origem antrópica ou antropológica seja absoluta. É isso, e que ela dá isso como um dado adquirido. E depois adota aqui uma versão demasiado ativista para o meu gosto. E digo isto porque o livro é super interessante, apresenta um conjunto bastante alargado de, de estudos que foram feitos sobre o contacto com a natureza e quem não o tem. É mesmo muito interessante. Tem só esta ressalva de que às tantas altera-se um bocadinho ativista. Só para dar aqui um exemplo engraçado, para depois quem se interessar sobre isto, ela dá um exemplo de num hospital em Inglaterra, num andar de recuperação de doentes oncológicos, não onto, mas oncológicos, e eram andares que tinham uma ala que estava virada para um jardim com árvores e a outra ala estava virada para a parede de outro prédio. E verificou-se, fizeram um estudo aos diversos doentes, e aqueles que estavam virados para um jardim com árvores tinham muito menos necessidade de antidepressivos, o bem-estar era muito superior face aos que estavam com as janelas viradas para a parede de outro prédio. Isso é interessante. É um dos vários estudos que ela cita. Eu achei isto super interessante e de facto faz-me sentido, e acredito piamente que o contacto com a natureza é algo fundamental para o ser humano. E até há bocadinho falavas de Tolkien. Tolkien é, para além do Senhor dos Anéis e da sua brilhante obra, é conhecida por ser um chamado conservacionista, não é? Assim, de se conservar, no sentido de conservar a natureza, não é? Ele esteve, salvo erro, em Birmingham, e ele abominava toda a indústria e o processo de industrialização de Birmingham. Aliás, se nós olharmos para Mordor, etc., é um bocadinho e Isengard, não é? No caso de Saruman, Uhum. é um bocadinho uma imagem de todo esse processo de industrialização desenfreada, não é? E ele, portanto, ele era um tipo que, não é, que queria conservar a natureza. Eu gostaria de conhecer e aprofundar um bocadinho mais essa ideia em Tolkien, não é? Mas pronto, gostei muito deste livro. Peço desculpa, gostei deste livro. Eu não sei o que é que disse, gostei muito. Porque estava a falar em Tolkien. Quando se pensa em Tolkien, a pessoa, enfim, tudo o que é de bom e de magnífico vem ao de cima. Mas gostei deste livro, Losing Eden, da Lucy Jones. Apenas esta ressalva de às tantas ela vir um bocadinho ativista. Bem, um bocadinho mais rápido. Outro livro que li, My First Little Book of Intersectional Activism, escrito por uma senhora, Titania McGrath, que tem a curiosidade de não É? existir. Esta Titania McGrath é um pseudónimo de um. Eu tinha aqui a página aberta, claro que já fechei. Pronto, é que eu, infelizmente, peço desculpa, eu só funciono com o computador à frente. A Titania McGrath é um pseudónimo, uma paródia de um jornalista, ou que seja, chamado Andrew Doyle. É um comediante, peço desculpa, Andrew Doyle, em inglês, que é uma pessoa interessante, é uma pessoa de esquerda, ele, e inclusive identifica-se como sendo homossexual. Peço desculpa, Bernardo, dizer que não gosto destas palavras, isto tudo, mas identifica-se como sendo homossexual. Mas ao mesmo tempo é daqueles tipos, pronto, curiosos, é a favor do Brexit e depois e é contra, é centro de esquerda,
Portanto, obviamente, ele defende tudo aquilo que nós não defendemos, ou muitas das coisas que nós não defendemos, mas defende uma coisa em comum connosco, que é a crítica do politicamente correto. Então, este Andrew Doe, que criou esta personagem, que é a Titania McGrath, e escreveu 2 livros. O primeiro não li, nem me lembro bem como é que ele se chama. Uh, 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 o primeiro chama-se A Guide to Social Justice, portanto já estás a ver, é ele a gozar com a malta focada na justiça Justiça social, social. SJW, não é? Social Justice Warriors. Warriors, que é assim que Hum. eles se auto-intitulam. Intitulam. Peço desculpa, mas este segundo chama-se My First Little Book of Intersectional Activism, portanto, o primeiro pequeno livro de ativismo interseccional, Hum. que é esta Titânia a escrever para crianças, não é? Obviamente tudo a gozar e a citar e a apresentar um conjunto alargado de pessoas que ela considera serem importantes para os jovens serem ativistas interseccionais, desde Abraham Lincoln e Nelson Mandela até, até quem? Até. Onde é que está? Peço desculpa, é que tinha piada. Até à Hillary Clinton e até à Meghan Markle, enfim, é tudo a gozar. Enfim, é um livro engraçado em que ela não, Andrew Dodd consegue pegar em tudo aquilo que é absurdo nestas pessoas do ativismo interseccional, em que por um lado é importante ser mulher, mas por outro lado é indiferente ser mulher, por outro lado é importante ser uma pessoa de cor, mas depois não interessa ser uma pessoa de cor. Enfim, é estas coisas todas que ele apanha muito bem e que achei engraçado. Pronto. Avançando. 3 livros sobre. Vasco, se calhar só para quem Diz. não sabe o que é a interseccionalidade, corrijo-me se estiver enganado, mas é basicamente esta. Eu não vou chamar a estudo, porque acho que é uma ofensa para o verdadeiro estudo, mas é estas paranoias que existem agora sobre a sobreposição ou a interseção das identidades sociais e os sistemas relacionados com a opressão, dominação, discriminação, essas paranoias modernas. É isto que é interseccionalidade. E tal e qual. É exatamente isso. Ou seja, no fundo é um livro para ensinar a juventude a tornar-se num ativista moderno, esta gente absolutamente deslocada, enfim, como é que eu ia dizer? Que não Não, pensa, pronto, que não pensa, estes cavaleiros apocalípticos do então, género, da raça, não, da não, classe, é que da a coisa, orientação se és sexual, da branco, religião, da casta, da Bernardo, idade. se és branco és racista, não é? Aquela, Mas mesmo que não o saibas, não é? Mesmo que não o saibas. o Uh, patriarcado, o heteronormativismo, quer dizer, Tal e qual, isso tudo, isso isto, tudo, isto, isso tudo, isto isso é, tudo. isto é toda uma construção do mundo à parte, uma coisa quase ao E nível este livro de. tem a virtude enfim, de saber gozar bem com isso, não é? E é engraçado, pronto. Enfim, agora tem aqui algumas partes um bocadinho mais ordinárias também, só para ser, para deixar se alguém estiver interessado, tem umas partes um bocadinho mais ordinárias, mas enfim, no final do dia é uma leitura engraçada para nos conseguirmos rir destas derivas. Enfim, que não há muito para rir ao mesmo tempo porque, pelos vistos, elas conseguem conquistar o coração de muita gente. 3 livros sobre o problemas relacionados com o sexo, literalmente. O primeiro, de uma francesa, Thérèse Argot, é um livro das Paulinas, mentira, da Paulos, peço desculpa. Chama-se Uma Juventude Sexualmente Liberta, entre parênteses, ou quase. E este ou quase, obviamente, é fundamental. Esta Thérèse Argot é uma francesa, uma senhora muito interessante, que o trabalho dela é basicamente aí falar às escolas. Eu creio que, enfim, isto é editado pela Paulus, portanto, obviamente, é um livro de zero de ato, portanto, há aqui zero de, enfim, de
como é que eu ia dizer, de não é proselitismo que eu quero dizer, mas há zero de apologética, não há qualquer tipo de apologética no livro, mas é um livro muito interessante em que esta senhora, enfim, fala sobre os problemas da pornografia, os problemas das raparigas acharem que têm uma obrigação de satisfazer os rapazes a todo o custo, sobre o perigo da ideologia de que o meu corpo pertence-me, não é? E, portanto, eu faço com o meu corpo aquilo que eu quero, os perigos da contracepção, etc. É um livro super interessante, lê-se muito bem e achei muito interessante. Portanto, Uma Juventude Sexualmente Liberta, ou quase, de Thérèse Argot. Argot é com H. Depois, outro, este sim, talvez dos melhores livros que li este ano, The Case Against the Sexual Revolution, A New Guide to Sex in the 21st Century, da Louise Perry. Louise Perry, portanto, a Louise Perry é uma jornalista inglesa e, basicamente, porque eu gosto destes outros livros que tenho estado a ler, é um bocadinho aquela malta do género o Tom Holland, né, que eu já falei no caso do livro Domínio, não é? Malta que, por princípio é malta mais de esquerda, mais liberal, mas que teve a virtude, ou teve a graça, podemos dizer assim, de abrir os olhos, não é? E perceber que, espera lá, há aqui um conjunto de coisas em que eu acreditava, mas abrindo os olhos, apercebo-me de que os resultados foram absolutamente catastróficos, não é? Portanto, esta coisa do The Case Against the Sexual Revolution, esta Louise Perry, a ideia, ou melhor, a forma como ela mudou enfim, de ponto de vista em relação às suas ideias mais liberais no que diz respeito à sexualidade, foi quando esteve a trabalhar num centro de apoio a mulheres que tinham sido alvo de violações, não é? E ela começou a perceber de que há aqui verdadeiramente um problema, não é? Com os homens, não é? Com os homens, e não com o patriarcado, Bernardo, ok? Com os homens e não com o patriarcado, ou seja, de andarem por aí totalmente desenfreado, ou melhor, deixa-me dizer isto melhor. Os homens, a sociedade moderna dá a possibilidade aos homens de viverem as suas fantasias mais deslocadas, fantasias sexuais mais deslocadas, enfim, com o beneplácito da sociedade em geral, nomeadamente das mulheres. Nomeadamente das mulheres. E de onde é que isto vem? Vem da revolução sexual, não é? O amor livre, e todas essas coisas. hum, é proibido proibir, etc e tal, não é? Portanto, tudo vem daí e obviamente que isto foi aproveitado por homens com uma tendência mais perversa, não é? Ele até começa dando o exemplo do Hugh Hefner versus a Marilyn Monroe, porque não sei se tu sabes, mas o Hugh Hefner nem sei se depois aconteceu ou não, não me recordo, mas tinha o desejo e pediu para ser enterrado ao lado da Marilyn Monroe, não é? Ou seja, ser enterrado ao lado daquela grande, aquele ícone, não é? Da sexualidade feminina, não é? Mas o que ela diz é, isto aqui é da maior hipocrisia, porque a Marilyn Monroe foi uma mulher absolutamente infeliz, não é? Super infeliz, totalmente utilizada pelos homens. Quando ela apareceu na Playboy, foi sem o seu consentimento, enfim, as fotografias dela que apareceram foi sem o seu consentimento. Portanto, este desejo de Hugh Hefner de ser enterrado ao lado dela é de uma enormíssima hipocrisia, não é? Um homem que ela diz que só fez para denegrir a vida das mulheres. Mas enfim, muito interessante. Também toca noutro ponto interessante que é o tema do consentimento, ok? Portanto, o consentimento não é suficiente, porque hoje em dia nós, nós não, mas diz o mundo que desde que haja consentimento está tudo bem. Não, isso não é bem assim, que uma pessoa até, e ela dá exemplos, não é? Por exemplo, atrizes de pornografia dos 19 e 20 anos.
em que naquele momento de facto houve consentimento, mas depois, graças a Deus, cresceram, não é? Posso dizer, cresceram, e aos 30 anos até se casaram, tiveram família, filhos, e olham para trás e perceberam que aquilo foi um grande erro, um grande, grande erro, mas no caso delas é um erro irremediável, porque aquilo já está na internet para todo o sempre, não é? Para dizer que o consentimento, não é? Aquilo que uma pessoa, naquele preciso momento, diz que permite, ou que seja, não pode ser não pode ser um valor absoluto, no sentido de que se neste momento consentiste, então está bem para tudo sempre. Não, não. Tu até podes agora achar que isto é bom, mas isto é mau para ti, percebes? Isto é muito interessante esta ideia. E qual é que é a solução, Bernardo? Sabes qual é que é a solução que ela dá? Qual é? A solução dela é, contra todas as minhas expectativas iniciais, a melhor forma de evitar violência sexual, etc., é o casamento monogâmico, não é? Quem sabe? O casamento monogâmico é, estatisticamente, não sendo, enfim, não sendo perfeito, não é? Como é óbvio, nós sabemos que toda a gente sabe que há casamentos monogâmicos em que a coisa pode não correr bem, mas elas que, estatisticamente, o melhor indicador para evitar violência contra o sexo feminino é o casamento monogâmico. É interessante. Pronto, falava do consentimento há bocadinho, porque o próximo livro que eu li, que eu li este ano, chama-se Consent a Memoir, portanto, consentimento, uma memória. O livro original em francês é escrito por uma autora francesa, Vanessa Springora, pronto, e é um livro forte de se ler, muito forte de se ler. É um livro recente, acho que é de 2021, pronto, portanto, acho que não, estou aqui a ver, é de 2021, portanto, bastante recente. Esta Vanessa Springora, isto é uma memória, portanto é real, e ela foi abusada, ou melhor, foi aliciada, enfim, sexualmente, ahm, por um escritor francês chamado Gabriel Matzneff, depois podem pesquisar, e é um livro impressionante. Portanto, isto basicamente, enfim, também demonstra um bocadinho a hipocrisia há bocado falavas de elite literária, e isto demonstra um bocadinho a hipocrisia dessa elite. Este Gabriel Matzneff é um tipo absolutamente asqueroso, que escreveu livros, os livros dele são essencialmente acerca das suas aventuras, enfim, sexuais, com adolescentes. Com adolescentes. E durante vários, vários anos, isto era sabido, mas era aceito, não é? Porque ele era um artista e tinha jeito para a escrita e se calhar até escrevia bem, não é? Eh, em francês, não é? Portanto isto era aceito, essas suas derivas eram aceitos. E este livro, que saiu há 2 anos, da Vanessa Springora, veio, no fundo, foi aqui um bocadinho, como é que eu ia dizer, abalar a vida do outro autor, do Gabriel Matzneff, que ela veio explicar o que é que para ela, com 15 anos, 14, 15 anos, salvo erro, foi ter conhecido este homem, ser aliciada por ele, ser enganada por ele, e ser descartada por ele, não é? E os efeitos que isso teve na sua própria vida. É um livro muito interessante. É um livro duro de se ler também, bastante duro, uh, mas interessante. Interessante. Pronto, fecho aqui este capítulo sobre sexualidade, Bernardo. Peço imensa desculpa, mas foi de facto Mas já vi que foi um um tema tópico que presente nas tuas leituras foi este um ano. tópico bastante presente, porque, não, porque sabes que temos filhos, e isto naturalmente é algo que, pronto, com nos temos. Já no ano passado, lembras-te ali aquele Your Brain on Porn, sobre pornografia, etc. Portanto, também vem um bocadinho na sequência Sim, dessa. mas isso é mais estruturado. Aqui estamos a falar de casos, neste caso até mais biográficos, num certo sentido, não é? Aquele era, Não, esta da enfim, Vanessa acaba por ser. Springora, sim, mas o anterior, o da Louise Perry, ela fala sobre pornografia. O da Teresa Pois, Arregaud também fala sobre pornografia. Portanto, que vem um eu acho que é bocadinho na sequência. um tópico que acho que nós devíamos ter um episódio dedicado, porque acho que nunca falámos assim de forma estruturada e é um tópico sem dúvida fundamental nos tempos de hoje. Sim, estou totalmente de acordo, totalmente de acordo. Acho que é importante. E, de facto,
É E tu já tens um mesmo. belíssimo trabalho desenvolvido nesse campo. Até há uma entrevista tua permita-me Isso fazer até aqui soa a mal, pá. Um publicidade. belíssimo trabalho desenvolvido no campo da pornografia, até soa mal, mas tudo bem. Estou a brincar. Que horror. Mas Não, sim, mas sim, tens não, uma acho que é entrevista na importante Rádio falar. Maria, que acho que está aí na internet também, e é um tópico que é muito importante, de falar e começar a combater. E nós em Portugal estamos particularmente atrasados Atrasadíssimos, nesse atrasadíssimos, combate, que em todos os países já começa a haver, nos Estados Unidos, em Espanha, em França, quer dizer, em muitos países começa a haver associações fortes de combate à pornografia, não só de combate, mas também de divulgação dos perigos que dos existem da perigos. pornografia, Pois por é, um pois lado, é. e por outro, de consciencialização dos pais que não têm noção que hoje em dia, em média, os jovens começam a ter acesso e a consumir pornografia entre os 11 e os 13 anos. Se não até mais E, cedo, mas cedo. e por norma, sim, Uhum, estou a uhum. falar em Em média. Em média, média disseste em média, significa que desculpa, há, sim, sim, sim. não é? Dos filhos destes miúdos com 11, 12, 13 anos começam a consumir pornografia com os efeitos devastadores que isso tem para o cérebro. Hoje sabe-se, nem sequer é uma questão moral, é mesmo uma questão de saúde pública, Sim, eh, neurológica, sim, saúde pública, claro. e até neurológica, para ser mais concreto. Quer dizer, vai 60% dos pais não fazem a mínima ideia. Quer dizer, isto hoje está estudadíssimo, mas ainda não, mas cá em Portugal fala-se pouco ou praticamente nada. E é importante começar a lutar contra isto. É importante Sim, lutar sem contra dúvida, isto. Isto é sem uma dúvida. pandemia pior do que o Covid. Ah, pior, muitíssimo pior, mas bom, avançando. Também um bocadinho relacionado com isto, com estes temas aqui, mais agora acesso a ecrãs, li mandei vir um livrinho isto, que se chama The Screen Strong Solution. Screen de ecrã, portanto, a solução do ecrã forte. Pronto. O ecrã forte tem a ver com ecrãs, mas é como limitar ou até reduzir drasticamente os hábitos enfim, de se estar diante do ecrã, no caso das crianças, sobretudo, não é? Aliás, o Uhum. subtítulo é How to Free Your Child from Addictive Screen Habits. Isto é quase um panfleto, é um livro bastante simples. Graças a Deus é um problema que nós não temos em nossa casa com os nossos filhos. Nós temos um ecrã em casa, nem sequer temos 4 canais, mas temos DVDs. Sim, temos DVDs, vou repetir, nós temos DVDs. Mas não temos esse hábito, mas acho importante perceber, e isto é escrito, isto é escrito por uma senhora chamada Melanie Hemp, Hempe, é uma mãe americana que lançou este movimento do Screen Strong Solution. O livro é relativamente simples e, pronto, assim, em traços gerais, dá aqui umas ideias de como é que se consegue libertar os filhos dos vícios de ecrã. Mas o interessante deste livro foi que tem um site e este site depois tem sugestões de leitura e tenho tido lá bastantes ideias de livros muito interessantes relacionados com este tema e passo para o próximo livro, que é um que estou a ler agora, ainda não o acabei, chama-se Boys Adrift. Portanto, Rapazes à Deriva, basicamente, escrito por um psicólogo chamado Leonard Sachs. Este Leonard Sachs é um tipo interessantíssimo, é um tipo é americano, é um daqueles, mas é daqueles brilhantes, ele é judeu e é daqueles tipos que citam o Antigo Testamento em hebraico. Pronto. Se ouvirem entrevistas dele, conversas dele no YouTube, veem ele. Pronto, aqueles tipos, sim, porque no Salmo, não sei o quê, que diz não sei o que mais. Interessantíssimo. Este Boys Adrift, subtítulo vou traduzir. Os 5 fatores que se estão a tornar num. Epá, pronto, vou ler em inglês, não levem mal, não consigo traduzir estas horas. É tarde. The 5 factors driving the growing epidemic of unmotivated boys and underachieving young men. Portanto, os 5 fatores que estão a levar a uma epidemia de rapazes desmotivados e underachieving. Bernardo, ajuda-me, tu és melhor com traduções. Uh, sub.
Sim, as pessoas percebem, quer dizer, toda a gente percebe, Underachieving. underachieving, ou seja, Rapaz, abaixo do seu homem, jovens, potencial. exatamente, não estão a alcançar o potencial. Pronto. É muito interessante. Peço desculpa. Estes 5 fatores são as mudanças na escola, portanto, as escolas basicamente tornaram-se boas para as raparigas. Isto é muito interessante. É muito interessante. Engraçado, ainda ontem Ah, estava a ver um género de um documentário sobre isso. muito interessante. Falava disso mesmo, que era que os rapazes e as raparigas aprendem de forma diferente, não é? Aprendem de forma diferente. Sim. E que hoje, por acaso não dizia isto de forma tão taxativa, mas deixava implícito que hoje as escolas estão desenhadas de uma forma que acaba por ser mais propícia para a forma de aprender, porque nós sabemos que o cérebro dos homens e das mulheres é diferente, não é? Ele critica, Mas a ele forma de critica, aprender das raparigas, principalmente dos jovens, não é? sim. Estamos a falar aqui Sim, 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 sim. Ele, dos atenção, só para dizer uma estudantes. coisa, ele não é um absolutista nem da educação diferenciada, ou seja, rapazes para um lado, raparigas para o outro, nem da educação mista. Ele diz Sim, que, claramente, consoante o teu filho, há coisas que há estilos que vão funcionar melhor para um do que para o outro. Portanto, é a opinião dele. sim. Eu não tenho uma opinião ainda formada, mas acho que a opinião dele é interessante. Mas ele diz que, por exemplo, os rapazes, o cérebro dos rapazes demora mais, nas idades mais jovens, demora mais tempo a desenvolver-se. Portanto, ele diz que é normal que um rapaz com 6 7 anos, ele quer é brincar, ou até com 4, 5 anos, quer é brincar. E ele critica brutalmente a moda mais recente de que o jardim de infância, portanto, até aos 5 anos, no jardim de infância, as crianças já têm que aprender a escrever. Portanto, aquilo que se tem de fazer a partir dos 6 anos, não é? Quando vais para o primeiro ano, tens que fazê-lo antes. Ele critica isso. Porquê? Porque há rapazes que ainda não estão para isso, não é? E dá até o exemplo da Finlândia, que eu creio que até aos, não sei se é 6 7 ou 7 8 anos, que brincam, essencialmente, não aprendem a escrever até essa idade. E que não é um problema. Porquê? Porque, no fundo, permite um desenvolvimento do cérebro, ahm, mais, pronto, de acordo com os ritmos da própria natureza, e depois até que chega um ponto em que estão prontos. Isto é muito interessante. Por exemplo, no nosso caso, o nosso filho mais velho tem 5 anos, este ano está interessadíssimo em aprender a ler e a escrever. Tudo bem, mas podia não estar, não é? E não estando, é importante não o forçar, porque vai chegar à altura em que ele vai ter esse interesse. Mas pronto, os 5 fatores, este primeiro é as mudanças na escola. Depois, porque é que ele também diz que são mais para raparigas? Porque toda a ideia de competitividade também desapareceu das escolas, porque não podemos ser competitivos, porque há uns que ficam magoados, etc. Ele diz que isto para rapazes mais competitivos, isto aqui é mesmo, é a melhor forma de tornares um rapaz absolutamente desinteressado na escola, é tirares o elemento de competição, não é? Enfim, é interessante. Depois, os jogos de vídeo, depois coisas mais interessantes que eu não estava tão a par, medicação para quem tem portanto, attention deficit and hyperactivity disorder. Portanto, para quem tem déficit de atenção e hiperatividade, a medicação que se dá cada vez há mais relação com tornar os rapazes menos motivados, não é? Portanto, o seu filho é hiperativo, tem é que tomar, agora já não me lembro dos remédios, os mais famosos, não sei se é Advenal ou o que é, enfim, não interessa. É, que os peridóneos, essas coisas. Aqueles, assim, o seu filho precisa, peço desculpa, estar medicado e parece haver uma relação com o tomar estas medicações e depois tornarem-se rapazes desmotivados. Peço desculpa, tive que desligar, estou aqui com um ataque de tosse. Depois, enfim, não vou estar aqui a falar em detalhe. É muito interessante este livro, Boys Adrift. Ainda não acabei, estou a ler, mas parece-me. E pronto, é um tipo que é escrito por uma pessoa que tem experiência em gabinete de psicologia, portanto, ele recebe crianças. Isto é sobre rapazes, ele tem outro livro sobre raparigas que se chama Girls on the Edge, ok? E de facto, os problemas de raparigas são outros, não é? É mais problemas de aceitação social, etc.
Tem um livro também que se chama The Collapse of Parenting, portanto, como é que os pais estão a falhar brutalmente, e depois tem outro livro que é Why Gender Matters, portanto, porque é que a diferença dos sexos, enfim, neste caso dos géneros, verdadeiramente importa, pronto, que é uma coisa muito polémica hoje em dia, mas importante. Pronto. Avançando, ainda esta primeira categoria de livros que não são nem romances nem literatura espiritual, Romano Guardini, falaste há bocadinho, As Idades da Vida. Não é literatura espiritual, apesar de ele ser teólogo, mas é quase um livro de psicologia. Desculpa, estava em mute. As idades da vida, ele fala sobre as diversas idades da vida. É para homens, é para rapazes, portanto, a criança, a adolescência, o início da idade adulta, o homem sábio, o homem senil, etc. E ele explica como é que as fases acontecem e, sobretudo, que um conceito muito interessante que é, ao passar de uma fase para a outra, há sempre uma crise, não é? A crise da adolescência, a crise do jovem adulto, etc. E que como é que eu ia dizer, o sucesso psicológico de cada pessoa depende de como é que a pessoa vive estas crises. Muito interessante, um livro pequenino, neste caso editado acho que é pela Quadrante, ou pela Quadrante, um livro muito interessante. Um livro que estou a ler agora, Ortodoxia de Chesterton, Bernardo, ficas tu sabendo. Nunca tinhas Estou lido? num recém-criado clube de leitura, aqui no sítio onde moro, que é na Azambuja, posso dizer, que estou aqui perto. Tu Quer dizer, estás onde é aí a que eu fazer um moro na mistério que Azambuja, parece que sim. vives Sim, no na Chega estúpida, agora. na Azambuja província, não? Estou na Azambuja, mas só que estou um bocadinho afastado da vila, portanto, daí ser mais campo. Estou a ler a Ortodoxia de Chesterton com uns amigos de cá e pronto, ainda estou, Dos Homens do posso Ribatejo? É dizer, os Homens do Ribatejo? não, 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 é outro, é outro. Estou talvez a Fazes um parte de terço do muitos grupos. livro, eu faço parte de muitos grupos. Mas já tinhas lido este ou não? Este Nunca é tinha lido a fenomenal. ortodoxia, É pá, nunca isto é tinha lido a extraordinário. ortodoxia. Temos de falar sobre isto. É verdade, Temos de falar temos. sobre isto. Isto é Estou a gostar extraordinário. imenso. Só li até o quarto capítulo, portanto, até à ética da Terra dos Elfos. Os Confesso que elfos esse também. quarto capítulo é tramadíssimo de se compreender. Estou a ler em inglês, Ah, suportado por uma inglês. versão em português que eu também tenho, a da Aleteia. Aqui estou a ler uma de uma coisa que se chama Cavalier Books. Mas pronto, é obviamente muito Mas bom. isso não, não, Chesterton é um escritor altamente provocador, altamente inteligente, mas muito engraçado. e muito engraçado ao mesmo tempo. Portanto, está a Por ser acaso, o ótimo. Ortodoxia não acho que seja um livro em que ele é mais engraçado, Sim, mas de regra geral, ele é muito engraçado. para concluir Mas há esta sempre primeira aqueles secção, paradoxos engraçados. um livro que não é uma coletânea de textos do C.S. Lewis que se chama The Reading Life, portanto, a vida de leitura. É isto. São textos aqui organizados por dois senhores e é um livro muito giro, sobre, enfim, vários textos de C.S. Lewis sobre ler, não é? Ele era um grande leitor e tinha ideias muito vincadas sobre a leitura. Ele claramente dizia que um livro, um bom livro, é um livro que não podemos sair dele como entramos, não é? Ou seja, tem que nos transformar. Ele dizia também uma coisa engraçada, dizia que os grandes livros, os melhores livros que nós lemos, temos que ler pelo menos de 10 em 10 anos. Portanto, a cada década temos que voltar a ler os livros que nos marcaram mais. E depois uma ideia muito engraçada que é nós. Ele diz assim: há dois tipos de turistas, não é? Ele é inglês, não é? Portanto, há dois tipos de turistas. Há aqueles ingleses que vão para outro país, mas querem ir para um hotel inglês, rodeado de ingleses, a comer comida inglesa e a sentir-se em Inglaterra. Pronto. Há esse tipo de turistas. E há outro tipo de turistas que vão para outro país para verdadeiramente, enfim, desinstalarem-se e conhecerem o outro país, que para todos os efeitos é um país diferente do seu, que é um mundo diferente do seu, não é? E ele diz que isto se aplica à leitura, não é? Nós, na leitura, não podemos ser como aqueles turistas ingleses que vão para um sítio e saem dele tão ou mais ingleses do que entraram, não é? Ele diz, não, nós temos de ser o outro tipo de turistas, temos que ir lá aos outros sítios e temos de nos deixar transformar pelas várias diferenças. Muitos giros da Reading Life do C.S. Lewis. Eu que nunca li nada de C.S. Lewis, a única coisa que li foi um dos livros de Nárnia ao meu filho, portanto acabei por ler também e gostei muito. E o amor, e Mas pronto, é o claramente um Verás-me Teu autor. também. Diz, Não diz? leste o Verás-me Teu também.
Peço desculpa, escutei Pletras também, tens toda a razão. Escutei Platers. Obrigado, Bernardo. Mas pronto, mas é um autor que eu gostaria de aprofundar. Até porque agora tenho ali uma coleçãozita com, acho que são 7 livros dele. Aqueles clássicos, o Abolition of Man, o Milagres, Miracles Charity, The Problem of Pain, etc. Passa agora para os romances, não é? Portanto, Reading Life, romances. E eu li poucos romances. Li poucos romances. Enfim, começando pelo fim, já disse que li O Hobbit e A Irmandade do Anel. Estou agora nas Duas Torres. Tu já falaste, já disseste tudo sobre o Senhor dos Anéis. Não tenho nada a acrescentar. Isto, obviamente, eu já tinha lido, só li uma vez, há bocado disse, já li isto 6 vezes, não. Li uma vez em francês, e foi, também já disse, foi o livro que me fez voltar a ler. A obra me fez voltar a ler, mas agora em inglês, que sempre quis ler no original, e é ótimo, de facto, a escrita é espetacular, etc. Mas não digo mais. Depois, para além disto, li 2 romances só. Foi um ano com muito poucos romances, mas 2 muito bons. O primeiro, Scoop, do Evelyn Waugh. Uh, eu não Em me inglês lembro de ou ter. Em inglês, agora tudo em inglês. Não me lembro de ter rido tanto a ler um livro. É de chorar a rir. Isto é a muito história de engraçado? enfim, de um jornalista que vive no interior, enfim, na província, aqui sim, na província de Inglaterra, e escreve sobre a fauna e a flora para um determinado jornal, mas como tem o mesmo apelido de outro senhor, há uma troca e de repente é obrigado a ir para um país inventado que se chama Ismaélia, reportar sobre uma suposta guerra. Depois não parece que não existe guerra nenhuma. Mas pronto, mas é de chorar a rir. Eu diverti-me mesmo a ler este livro, Evelyn Waugh, Scoop, do Evelyn Waugh, muito engraçado. O outro foi um dos que eu disse que ia ler, A Canticle for Leibowitz, que vinha, de onde é que veio a ideia? Veio de assistir a um Matt podcast Fradd. do Matt Pints Fradd. with Aquinas, do Matt Fradd, a falar com o Peter Crift. Ele disse que isto era um livro brilhante sobre filosofia da história, em que a personagem principal morre no início. Acho que ele dizia, não sei, no início, e de facto o livro está dividido em 3 partes, e o personagem principal morre de facto ao final da primeira parte, mas é um livro muito interessante. E quando ele disse que isto era um livro sobre filosofia da história, é ele a explicar que a história tende a repetir-se, ou melhor, os erros do homem tendem a repetir-se na história, não é? Portanto, é um bocadinho aquela lógica de nós não aprendemos com os nossos erros. O que a mim me parece uma ideia muito interessante, porque lá está eu com os meus pessimismos antropológicos, tendo a concordar com isto, de que nós, se não tivermos os meios e os sistemas e o que seja, instituições que nos, enfim, segurem, nós tendemos a repetir os mesmos erros. Mas infelizmente vivemos numa era em que não existem verdades objetivas, não existe moral absoluta e por isso o homem, como não está ancorado em nada senão na sua visão subjetiva da vida, acaba por cometer os mesmos erros. Mas pronto, a Canticle for Leibowitz é muito interessante. O Leibowitz, para quem não sabe, é um santo, inventado, obviamente, é um santo na história. É uma distopia também. Aliás, eu mencionei este livro no episódio que fizemos sobre distopias. É muito interessante, gostei imenso. E pronto, e é o que é. A Canticle for Leibowitz. E concluo agora com a literatura mais espiritual. Peço desculpa, isto fui eu a inclinar-me para ir buscar os livros. Li o quê? Uma carta apostólica e uma encíclica do Papa João Paulo II. Eu, em leilões do Facebook, onde compro vários livros, baratos naturalmente, acabei por comprar várias coisas do Papa São João Paulo II. Li a carta apostólica Tertio Millennio Adveniente, portanto, às portas do terceiro milénio. Foi escrita na altura como preparação enfim, do grande jubileu de 2000, é escrito em 94,
uma atitude interessante para perceber como é que a Igreja estava a querer viver o grande jubileu do ano 2000, e depois li outra, aqui em si, uma carta encíclica, Slavorum Apostoli, sobre o centenário dos santos Cirilo e Metódio, que foram os grandes apóstolos do mundo eslavo, não é? Do mundo eslavo, e que tiveram aquela particularidade de terem introduzido a língua, ou melhor, sim, terem introduzido como língua sacra, não é? Como era o latim no mundo oriental, terem introduzido a língua eslava, que perdura até aos dias de hoje, não é? Nas igrejas, em algumas das igrejas orientais. Pronto. Depois li uma biografia de São Bernardino de Sena, escrita por Piero Bargellini, portanto, Bernardino de Sena, o Santo e Humanista, aqui da editorial franciscana. Gostei imenso de conhecer este santo, portanto, São Bernardino de Sena. É um dos santos que mais divulgou a devoção ao sagrado nome de Jesus, não é? Portanto, aquele IHS, não é? Jesus Hominem Salvator, não é? Jesus, Salvador da humanidade, dos homens, que vemos muito nos jesuítas. Antes dos jesuítas já vinha de Bernardino de Sena. Foi um monge franciscano, um grande pregador, ia de cidade em cidade. A vida dele era ir de cidade em cidade, pregar nas grandes praças. E também, curiosamente, para quem quiser estudar, reconhecido como um dos mais importantes economistas ou teóricos de economia da Idade Média, curiosamente. Um homem que favorecia muito o empreendedorismo, porque um dos pecados que ele atacava muito era o pecado da usura, muito em voga na altura, portanto levou-o a escrever sobre, enfim, sobre economia, finanças, se quiserem, e ele defendia muito que cada pessoa tinha o direito de desenvolver a sua atividade, de vender os seus bens a um preço justo, etc. Tal. Portanto, é engraçado descobrir que Bernardino de Sena é tido como um dos grandes economistas ou teóricos da economia da Idade Média. Li também A Vida de Santo Antão, em inglês, portanto, Life of Anthony, escrita por quem? Por Santo Atanásio. Santo Atanásio escreveu A Vida de Santo Antão, portanto, o pai do monaquismo, enfim, do monaquismo, portanto, um monge, um egípcio que foi para o deserto e tornou-se monge, e pronto, e a quem que Santo Atanásio conheceu pessoalmente e escreveu uma biografia sua, não é? Portanto, aqui muito interessante, um homem que andava à luta com demónios, e pronto, é interessante, portanto, é engraçado, eu gosto destes livros, que é um santo que escreve sobre um santo, pronto, não é o mais típico, mas muito interessante e muito bonita a vida deste monge Santo Antão. E estamos aqui, obviamente, na altura do arianismo, etc. Portanto, Santo Atanásio foi o grande bispo de Alexandria que se opôs ao arianismo. Santo Antão também, naturalmente, também se opôs e também é referido nesta sua biografia. Depois, aqui, obras completas de São Francisco Xavier, um dos que eu disse que ia ler, e li. Um, e pronto, aqui foi muito bonito. São essencialmente as cartas. Peço desculpa, é muito interessante isto porque é entrar aqui na alma de um santo, não é? Um santo que fala é perceber o ardor apostólico que estava na alma deste homem, mas também, e engraçado também ver toda a forma como lidava com a vida prática, não é? É preciso mandar estes padres para aqui, é preciso mandar estes irmãos para acolá, é preciso garantir que o colégio de Goa tem um padre, o que seja, enfim, muito interessante. Foi uma boa leitura espiritual ao longo deste ano, aqui com São Francisco Xavier. As cartas que ele escreve a Dom João III, interessantíssimas, mesmo a dizer, é mesmo a dizer, Dom João III de Portugal, não é? Tu és rei, pá, tu vais ter que prestar conta. Tu és rei, mas também vais ter que prestar contas a Deus, e é bom que tenhas isso presente, não é? E que, portanto, que não te esqueças de prover aqui às necessidades espirituais
da Índia e do Oriente. Olha, uma coisa, Bernardo, não sei se sabias, eu fiquei a saber que São Francisco Xavier foi, obviamente por nomeação papal, núncio apostólico da Índia e do Oriente. Acho que era da Índia para a direita, entenda-se, né? Ele foi núncio apostólico, não sei se sabias, enfim. Anúncio apostólico não sabia. Anúncio apostólico não Não, sabia. não era bispo, obviamente, não é? Isso é uma coisa Não. mais moderna, não sei de quanto, mas pronto, mas foi núncio apostólico. Mas pronto. Eh, E que Depois, bom e agora anúncio. concluo, diz? E que bom anúncio. Sim, não foi nada mal, não foi nada mal. Diz que converteu uns quantos à fé católica. Concluo com. Eu há bocado disse que ia concluir com enfim, com uma nota especial e é a pessoa. Não sei se. Nós nunca dedicámos episódios a ninguém, mas eu, se me permitires, dedico este episódio. Portanto, como todos recordam, daqui a. Enfim, daqui a não, mas no dia 31 de janeiro fará um ano, ou fará ou fez, não sei quando é que isto vai sair, um ano que morreu o Bento XVI, não é? Joseph Ratzinger, e obviamente isso fez com que eu eh, quisesse ler Bento XVI ao longo do ano, e li quatro coisas. O primeiro, um livro editado pela Lucerna, da coleção Calcutá, Os Sacramentos, Sinais de Deus no Mundo. E isto são um conjunto de textos, totalmente, não é um livro escrito por, ou seja, são textos do Papa Bento, homilias, aliás, acho que é quase tudo homilias, escritos pelo Papa Bento sobre os sete sacramentos. É um livro curto e lê-se bem, e, enfim, obviamente muito bonito. Ele era genial. Depois, do Peter Sewell, Bento XVI, visto de perto, não é bem, mas é mais ou menos uma biografia, mas é, enfim, Peter Sewell, como todos sabem, foi o jornalista alemão que entrevistou, creio que quatro vezes o Papa Bento XVI, portanto, o Sal da Terra, a Luz do Mundo, aquele que eu não tenho, por isso não lembro do nome, e depois os conversas finais. É um homem que conhece Bento XVI de facto de perto, e é um bocadinho mais do que uma biografia, posso chamar-lhe um retrato biográfico de Bento XVI, portanto também foi uma boa literatura, também editado pelo Lucerna. Depois das Paulinas, Bendita Humildade, o estilo simples de Joseph Ratzinger, escrito por André Monda. Foi-me aconselhado no início do verão, por alguns amigos. É um livro, olha, bom e barato, não é? E no fundo, é uma meditação sobre a virtude da humildade e a forma como Bento XVI a viveu, ou como ela verdadeiramente encarnou na vida de Bento XVI. De Bendita Humildade, também um belíssimo livro. E, finalmente, um que eu estou também a ler agora, um, Papa Bento XVI, Discursos de Setembro. Isto foi um livro que foi editado na altura chama-se Edição das Paróquias Baixa Chiado, e são, no fundo, são sete discursos de setembro do Papa Bento XVI, portanto, durante 7 anos consecutivos. O Papa Bento XVI viajou em setembro, primeiro em Ratisbona, depois Viena, Paris, Praga, Londres, Berlim, Líbano, isto entre 2006 e 2012, e tem alguns dos discursos mais marcantes nestas viagens que fez. O primeiro de Ratisbona é um discurso brilhante sobre a razoabilidade da fé e o facto de a fé não poder abdicar da razão. Foi, aliás, eu disse que estou a ler este livro, até agora foi este o discurso que li, tenho os outros todos para ler, na verdade para reler, que eu li isto, enfim, não sei se não foi há 10 anos, é possível que tenha sido há 10 anos, aliás, o prefácio deste livro é do Padre João Seabra, um, e provavelmente numa altura em que eu tenha ido à Igreja de Encarnação devo ter arranjado isto, mas pronto, ler Bento XVI é sempre uma lufada de ar fresco, a clareza, a profundidade. Ele também, Bernardo, obviamente amante de São Tomás, mas porventura mais cativado por Santo Agostinho, São Boaventura, portanto, filósofos, teólogos mais do coração, mas não deixando nunca de ter uma admiração por São Tomás. E de facto é isto, acho que Bento XVI
é outro que nos fala ao coração. E pronto, estar diante de um homem que é simultaneamente tão humilde e tão erudito é sempre fascinante. Portanto, este ano de 2023 foi inteiramente, foi muito dedicado ao Papa Bento XVI, que eu sinceramente espero que seja elevado à dignidade dos altares o mais rápido possível. Fantástico. E é Esse isto. discurso de Ratisbona foi aquele que foi muito polémico na altura, que gerou muita Foi controvérsia polémico por causa de porque uma, sim, sim, ele daquela, uma citou. parte de coisa qualquer dos Ele, muçulmanos. ele, ele parte, o ponto de partida do discurso é uma conversa entre, agora não lembro se é o imperador ou se é o rei, mas é o Manuel II, que era de Constantinopla. Enfim, agora estou aqui a folhear. Manuel II, paleólogo, o imperador bizantino, exatamente, era imperador Uhum. do Império de Bizâncio, não é? Manuel II que tem com uma conversa que ele tem com quem? Peço desculpa. Com um persa erudito sobre questionamento. Peço desculpa. O diálogo que o douto imperador bizantino Manuel II, paleólogo, teve com um persa erudito sobre cristianismo e islão e sobre a Uhum. verdade de ambos. Talvez durante os acampamentos de inverno no ano de 1391 em Ankara. Pronto. E às tantas, o Papa Bento, citando esta, esta conversa, não é? O que é que ele diz? Ele diz o quê? Ele diz que, ou seja, este Manuel II diz que o Islão não age segundo a razão. Pronto. Não age segundo a razão. Aliás, a citação é: mostra-me também o que trouxe de novo Maomé e encontrarás apenas coisas más e desumanas, tais como a sua norma de propagar, através da espada, a fé que pregava. Pronto, e esta citação depois gerou muita controvérsia, e até ao ponto do Papa Bento XVI ter de pedir desculpa porque não queria ofender o mundo islâmico. O que ele queria depois era aprofundar o ponto de vista do tal Manuel II, que dizia: Não, senhora, a fé não é propagada pela espada, mas é sim propagada pela razão. E depois, obviamente, enfim, é uma lição fenomenal sobre esta aliança entre fé e razão. Mas pronto, vale a pena voltar também a este texto. O texto de Paris, sobre as origens da Europa, enfim, são muitas coisas. E é isto, pronto, uma vez mais pedi desculpa aos meus queridos ouvintes não ter cumprido com o que me tinha proposto, mas como espero que tenham percebido, este ano foi mais complicado. Bernardo, Acho que é uma vergonha e um insulto para os nossos ouvintes. Tu lês 20 anos e dizes que este ano foi um ano complicado e que leste pouco. Pelo menos para mim é. Mas pronto, olha, é da cada um forma tem o que seu cresci ritmo. numa Aliás, idade. nós vamos gravar um episódio, está a ser Sim, preparado, cresci numa sobre idade. leitura, como ler É mais, verdade. hábitos de Não, leitura, esse e está um dos pontos prometido. principais é cada um tem os seus ritmos. Não há melhores nem piores, há sim aquilo que cada um se dispõe, se dispõe a fazer e pronto. Não estou a dizer que eu tenho mais Exato. capacidades do que o Bernardo, porque eu sei que tu estudas muito mais e de forma muito mais aprofundada temas. Eu, pronto, sou um daqueles leitores que vai lendo. O leitor Pelé. Oh, Vasco, olha, Já acho viste? que já dissemos o que tínhamos a dizer por hoje. Já há aqui muitas sugestões para o vosso Natal e para o próximo ano. Acho que ficamos por aqui, Vasco. Dia de Reis, dia de Reis, dia de Reis. Dia de Saldos Reis. e dia de Reis. O Natal já foi, pá. Não sabes quando é que eu vou publicar isto? Queres despedir? Não, despeito, despeito. Não, então vou-me despedir. Bom, coloquem like, partilhem, deem-nos feedback, mas acima de tudo que as vossas vidas sejam uma procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Até à próxima.